Estamos começando o episódio 71 do Falando de Fraude, galera. Hoje temos um tema hiper importante que é diferente, está bombando aí na mídia. É o caso da Cici Hong. Até onde vai o limite da lei brasileira sobre as gravações íntimas? E tem um convidado muito especial. Esse convidado é realmente especial. Eu sempre falo que é especial, mas esse é especial. Ele foi que inaugurou Falando de Fraude. Ele teve no episódio número 1. O Danilo Pardi, ele teve com a gente no 1, ele teve no 3 e no 4. Ele teve 3 episódios, aí ele não veio mais, mas agora ele vai fazer parte integrante do time aqui. Danilo, hoje o papo é quente e polêmico. Se apresente aí pro nosso público que já esqueceu, porque faz 70 episódios atrás que você esteve aqui, Danilo. Faz muito tempo. Doutor Afonso, agradeço mais uma vez a oportunidade de participar de um programa tão interessante que traz informações importantes para quem assiste, dando dicas sobre golpes, sobre fraudes. Então, educação digital é o que a gente precisa. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo Pardi, advogado, especialista em direito digital, em golpes, em recuperação de ativos provenientes de fraude. A gente trabalha com privacidade, com desproteção de dados pessoais, né? Porque muita gente fala de proteção, mas o nosso papel aqui é falar sobre a desproteção desses dados. E eu estou muito feliz de poder ajudar, contribuir um pouquinho com a minha experiência. Como o doutor falou, participei do primeiro programa, isso é muito legal. E hoje ver que esse programa já está no episódio de número 71, hoje é o 71, né? 71. São 70 episódios aí depois da minha participação do primeiro. É bacana e isso demonstra, né, que as pessoas têm interesse no assunto, que a audiência é qualificada para isso e a gente consegue trazer informações para ajudar todo mundo que assiste aqui o podcast. Bom, no primeiro episódio a gente ainda estava engatinhando, né? Não teve nenhuma festa inaugural, né? Mas hoje a gente já está um pouco mais, digamos, com cuidado de trazer convidados aqui com expertise e também de presentear os convidados com um brinde da G2 que nos patrocina em relação a brindes, para que ele não esqueça a marcação que teve nesse episódio. Então, você está recebendo um brinde aqui do Falando de Fraude, muito da bom. G2 Brindes. Agradeço muito, doutor. Vai ficar na minha estante do escritório, sem dúvida, que é um ponto muito importante. Falando de fraudes, ele é muito legal. A gente inaugurou esse programa, né? A gente trouxe ali as ideias iniciais, as participações. Eu fico muito feliz em poder contribuir. Como o doutor falou, hoje a gente tem um tema um pouco diferente, né? Sobre as fraudes. A gente vai tratar muito sobre privacidade, sobre o compartilhamento de conteúdo íntimo, o limite, o que a lei traz no Brasil com relação a esse tipo de conteúdo. Fazer um comparativo aí, acho que é interessante trazer para a população como isso funciona no Brasil e como isso funciona em outros locais, né? Estados Unidos, na Europa, então tem muito conteúdo. Bom, eu acho que você quer fazer um resumo? Quer que eu faça um resumo? Como é que foi o golpe para as pessoas saberem? Aqueles que não conhecem o golpe, porque são muitos internautas, talvez algum não conheça o golpe. Então, como é que foi esse golpe da Cici Hong na China, que aconteceu há pouco tempo atrás, e ela está presa, né? Sim. Ou ele. É um caso muito emblemático. Se a gente trouxer aqui os últimos 5 anos do direito digital, do direito à privacidade, à intimidade, e a gente pode trazer aí até pontos da Constituição, como a dignidade da pessoa humana. Enfim, ele é muito emblemático, é o caso mais grave que a gente tem acompanhado, quem trabalha nesse mundo da privacidade, dos últimos 5 anos, sem dúvida. Uma pessoa, um homem, ele se cadastrou em aplicativos de relacionamento na China com um perfil de mulher. Então, ele utilizava filtros, ele utilizava peruca, ele utilizava modulador de voz para se transformar em uma pessoa, uma mulher, literalmente. E nesse aplicativo de relacionamento, essa mulher conversava com alguns homens ali, informava em alguns casos que ela era viúva, falava que ela tinha problemas no relacionamento dela e marcava encontro com homens na China no apartamento dela. Então, esses homens compareciam no apartamento, ela não cobrava por isso, né? Mas esses homens levavam presentes, enfim. Tem uma curiosidade, esses presentes que ela pedia eram frutas, eram alimentos, que na China é muito
importante pedir isso aqui. Parece que é uma carência, né? Então eles pedem, levam melancia, abacate, Mel, frutas sim. exóticas, né? Não as coisas comuns que tem na China. Ela pedia frutas exóticas, não pedia qualquer tipo de fruta, né? Perfeito, perfeito. E aí, o homem comparecia no apartamento dela, munido desse presente, entregava para ela. Só que essa Sister Hong, ela deixava câmeras posicionadas no apartamento e fazia a gravação de todo o conteúdo do que acontecia ali. Então, os homens chegavam, achavam que eles estavam se encontrando com uma mulher, mas era um homem vestido de mulher. E aí aconteciam coisas dentro do apartamento, tudo aquilo era filmado, aquele homem ia embora e a nossa sister, ela pegava esses vídeos, pegava esse conteúdo e comercializava na China. Então, dizem aí em algumas investigações que ela chegou a comercializar mais de 1.000 vídeos. Cada um desses vídeos aí, trazendo para cotação em reais, era vendido por R$ 116, aproximadamente. A gente está falando de 1.000 vídeos, ela teve aí um lucro bem exorbitante. Mas o ponto principal não é o lucro, né? O que aconteceu na China com relação a esse caso? Todos os vídeos que foram comercializados, eles foram expostos na internet. Então, em pouquíssimo tempo após a comercialização do conteúdo, esses vídeos foram publicados em portais, em blogs. Então, virou meme. A gente tem hoje na China a hashtag da Sister Hong como trend topic na maioria das redes sociais. Esse caso é tratado aí como emblemático. Todos os homens ali que estiveram no apartamento, eles tiveram a sua vida íntima publicada nas redes sociais, eles tiveram relacionamentos encerrados, porque muitos eram casados, muitos tinham namoradas, muitos perderam os empregos que eles tinham em grandes multinacionais, muito grandes empresas na China por conta desse compartilhamento. E aí hoje a gente tem um ponto muito importante, né? Que é o que acontece quando um conteúdo desse é compartilhado sem o consentimento? Esses casos aí, obviamente, não havia o consentimento da vítima. A vítima não sabia nem que era um homem que estava gravando Então, aquilo. esse é mais um agravante, né? Sim. Mais um agravante que, para quem tem a família ou para os amigos, né? Que, além de tudo, ele está tendo esse relacionamento aí estranho ainda com o homem, né? Perfeito, perfeito. E aí a gente teve muitas situações na China, virou sátira, né? Virou peça de teatro. Se você verificar o caso Sister Hong, pesquisar na China, além dos memes, isso virou um emblema com relação a essa situação na China. Então é muito preocupante o momento que a gente vive com relação a internet, a divulgação, a compartilhamento de conteúdo. E a gente vai trazer daqui a pouquinho a questão envolvendo a legislação. Hoje, no Brasil, o Brasil ainda está engatinhando com relação à proteção da pessoa, com relação à proteção da intimidade das vítimas de vazamento e compartilhamento de conteúdo íntimo, comparado com outros locais, né? Na China, a gente tem uma legislação focada muito no Estado, mas ela foi eficiente nesse caso e parece que eles estão andando um pouquinho mais rápido lá, melhorando aí a legislação envolvendo privacidade e proteção de dados para garantir uma segurança para a população. Ela está presa. Danilo, você está sempre falando nas suas redes, né? Você tem 13 mil seguidores no Instagram, né? É um número considerável de pessoas que merecem as suas considerações jurídicas, né? E que tem uma confiança muito grande em você, que esse episódio aí, que além de virar um meme, virar uma coisa hilária, mas que ele serve de exemplo para as pessoas no Brasil, né? Que cuidado as pessoas no Brasil, sem falar ainda na parte legal, que cuidado as pessoas têm que ter com relação a essa exposição que eles veem na internet, porque a internet é uma estrada sem muito policiamento, né? Escura, algumas curvas, né? Então, cuidados, né? Quando entrar na internet, se você quer usar o digital para se relacionar, para ter um relacionamento sexual ou mesmo de amizade, né? Porque, né, não é só o sexual. A amizade também hoje em dia tá pior que o sexual, né? Ele tá levando para mais problemas, né? Nos golpes do amor aí. O que as pessoas devem fazer para isso? Como é que elas podem saber que elas estão falando com uma pessoa realmente que
que têm as mesmas intenções que ela tem, né? Sem expor essa outra pessoa que está procurando, né? O que elas podem fazer? Hoje a gente vive um momento difícil no Brasil, porque a gente tem muita falta de educação digital. As pessoas elas estão 100% conectadas. A maioria das pessoas aqui estão utilizando a internet, se relacionando pela internet, conversando por meio de aplicativos, redes sociais, mas falta educação digital. As pessoas não entendem o grau e o risco que elas correm ali na internet. A gente costuma relacionar a internet como o bairro mais perigoso da cidade que você mora. Então, se você solta, por exemplo, um adolescente num bairro muito perigoso, é a mesma coisa que você deixar um adolescente com um celular na mão sem nenhum tipo de monitoramento. Ela vai poder entrar por caminhos ali que são obscuros e muito perigosos, assim como se ela estivesse na rua, em um bairro perigoso, né? Então, o que a gente passa como recomendação para as pessoas? Primeiro de tudo nunca compartilhe um conteúdo íntimo, principalmente com pessoas que você não conhece e não tem um tipo de relacionamento. Tem que lembrar, caiu na net. É muito difícil você conseguir remover o conteúdo. Eu vou trazer alguns pontos aqui hoje, durante o nosso programa, que são muito interessantes, mudanças de paradigma, como a justiça tem interpretado alguns casos e a eficiência que a gente tem obtido em alguns casos, mas em via de regra, não compartilhe esse tipo de conteúdo. Hoje é muito difícil, porque virou algo que mais habitual as pessoas compartilharem um conteúdo um pouco mais íntimo para alguém que se está relacionando. A pessoa que você conheceu numa rede social, começou a bater papo. A gente tem muitos casos desse compartilhamento. Então, a minha dica se você vai compartilhar esse tipo de conteúdo, você precisa prestar atenção em alguns pontos. Primeiro, não deixe salvo esse tipo de conteúdo em qualquer nuvem. A nuvem, hoje, ela pode ter acesso por terceiros. Então, se um terceiro acessar a nuvem e encontrar foto íntima sua, ela vai viralizar. A pessoa pode compartilhar em um grupo de WhatsApp e aí você não tem mais nenhum tipo de controle. Você não sabe quem recebeu, você não sabe para quantas pessoas ela enviou. Esse é o detalhe, né? A justiça consegue retirar quando está num site, Sim. quando está numa plataforma. Agora, caiu na net, que nós estamos falando, caiu no compartilhamento do WhatsApp, Perfeito. aí não consegue mais retirar. É muito Ou complicado. mesmo no Instagram também, porque Sim. a pessoa salva lá e não consegue mais tirar, né? É muito difícil, então nunca salve esse tipo de conteúdo em uma nuvem ou em algum local que um terceiro pode ter acesso. Então, você compartilhou esse conteúdo, conversa com o seu parceiro, conversa com a sua parceira, tenha a confiança integral de que aquele conteúdo não vai sair dali do compartilhamento, que vai ser algo para ser utilizado de uma forma privada entre o casal. Não utilize redes Wi-Fi públicas para acessar esse tipo de conteúdo. Quando você acessa uma rede de Wi-Fi pública, dependendo ali de quem é o titular, o dono daquela rede, você pode estar em risco. Então a gente costuma dizer para não acessar Wi-Fi público, para não ter uma violação do seu dispositivo informático, é muito perigoso. Essas são algumas dicas iniciais. A primeira é nunca compartilhar. Você vai compartilhar, tenha certeza do que você está fazendo, pense sempre nas consequências, porque se esse conteúdo cair em um grupo de WhatsApp, em um grupo de Telegram, em uma rede social, ele pode ser compartilhado infinitas vezes sem que haja qualquer tipo de modo paliativo para a gente remover o conteúdo do ar. Já era, caiu no Instagram, no Telegram, já era. Só um adendo, né? Eu entendo, né, que as redes sociais, elas são úteis, mas para pequenas mensagens do WhatsApp, comunicados, né? Não é para deixar de usar totalmente, mas elas são muito vulneráveis, porque elas não têm nenhuma senha, elas não têm absolutamente nada. Então, qualquer um pode colocar ali, tá ali já dentro da rede, e aí vai selecionando aquilo que é interessante, né? Então, você não deve usar a rede para fazer transações financeiras e nem para passar fotos ou coisas íntimas, né? Ou informações da sua casa, está viajando, alguma coisa assim, tá? Danilo, no Brasil nós temos uma legislação, que é o artigo 216b, que tem uma pena de 6 meses a 1 ano. Realmente, existe algumas leis em outros países, como na União Europeia, como nos Estados Unidos, que elas têm uma proteção maior. O que você pode fazer de comparação entre a nossa legislação, ela realmente protege, e a legislação, por exemplo, americana e a legislação europeia? É difícil trazer esse ponto, porque
O Brasil está muito atrás hoje, por exemplo, da Califórnia, nos Estados Unidos. A Califórnia tem uma legislação, por exemplo, envolvendo a pornografia de vingança, né? Pornografia de vingança, não sei se todos aqui que estão assistindo Não, têm... pode falar pornografia de vingança, porque é uma coisa que tem bastante acontecendo no Brasil. Sim. E as pessoas não sabem, pelo menos com esse nome, né? Sim. A pornografia de vingança, ela consiste no compartilhamento de conteúdo íntimo por um dos parceiros, né? Então, você mantinha um relacionamento com uma parceira ou com um parceiro. Com o fim desse relacionamento, aquele parceiro ou parceira divulga esse conteúdo íntimo com o objetivo de atingir o parceiro pelo fim do relacionamento, né? Por isso é chamado pornografia de vingança. Então, esse crime na Califórnia, ele é previsto com uma pena superior a 6 anos. Ela pode chegar a 6 anos de prisão. Aqui no Brasil, quando você considera de uma pena entre 6 meses a 1 ano, e aí a gente está falando de um regime que não vai ser uma pena... Semiaberto. Exatamente, não vai ser uma pena... Não, semiaberto não, pode ser até vai ser uma restritiva de direito, né? pode ser até prestação de Pois serviço. é, restritiva de direito, pode ser estar em casa às 10 horas, pode ser a utilização de uma tornozeleira, não vai ser uma pena efetiva. Reclusão, não tem reclusão. Exatamente. Então, o autor ali do crime, ele talvez tenha um lucro muito maior vendendo um conteúdo desses no mercado aí da Deep Web do que a pena vai ser eficiente para que ele não faça, né? A gente vai falar, ele vai ganhar ali 100 mil reais vendendo o conteúdo, que é proibido, por uma pena de 6 meses que ele vai ter que ficar prestando um serviço comunitário. A gente não tem uma legislação hoje eficiente. O brasileiro hoje ele não está protegido quando se trata de compartilhamento de conteúdo íntimo nas redes aqui, comparado com outros países do mundo. O Brasil ele precisa se atualizar, a gente precisa de um movimento envolvendo leis específicas que tratam com relação à privacidade e à proteção desses dados, né? Com direito à intimidade, à vida íntima, com penas que sejam compatíveis com o ato que é praticado. Esse compartilhamento de conteúdo, ele causa um transtorno, ele causa um dano muito grande para essa vítima. Então, a vítima, ela é vítima 2 vezes. Primeiro, com o compartilhamento do conteúdo e segundo, pela pessoa que ela mais confiava no mundo, né? Porque se ela compartilhou esse conteúdo com uma pessoa, era uma pessoa de confiança. Então, quando há o compartilhamento com o objetivo de atingir essa pessoa, ela é uma vítima por 2 vezes. A gente precisa de leis mais firmes para que não tenham tantos crimes praticados com o compartilhamento desse tipo de conteúdo. O texto é bom. Ele pune a divulgação autorizada e não autorizada. O que falta realmente é a dosometria da pena que tem que alterar. E nos países da União Europeia, que acho que cada país tem uma legislação diferente, né? Eles tratam ali com uma forma muito mais firme do que é tratado aqui. Então, a gente tem reparações financeiras altíssimas com esse tipo de situação na União Europeia. E a gente tem países com legislações muito mais duras do que nós temos no Brasil, né? Então, esse tipo de crime na Europa, ele não é tão comum de acontecer como a gente tem visto no Brasil. Os Estados Unidos, que tem uma pena de 6 anos... Lá também, na França, Alemanha... Sim. E a Itália são 6 anos. 6 anos é uma pena padrão. Uma pena padrão. Na Inglaterra é uma pena menor, que eu não me lembro agora, mas é uma pena menor. Os 6 anos hoje, a maioria dos países tem adotado esse prazo, esse tempo, né, de punição até 6 anos, quando há esse tipo de compartilhamento sem o consentimento da vítima. E aqui eu acho importante a gente trazer o consentimento e o sem consentimento. Existem 2 pontos. O primeiro ponto é o consentimento com a gravação. Então, eu, Danilo, posso dar o meu consentimento da minha parceira gravar uma relação íntima que nós temos. Mas eu não dou o consentimento dela compartilhar esse conteúdo. Então pode existir o consentimento da gravação, mas não o consentimento do compartilhamento. Então aqui, quando eu dou o meu consentimento para gravar e a minha parceira compartilha esse conteúdo sem a minha autorização, ela está cometendo um crime. Quando ela me grava sem eu ter conhecimento sobre a gravação e compartilha, ela está cometendo 2 crimes. Não é apenas um. Então acho importante a gente mostrar aqui, porque se autorizar a gravar
Você pode autorizar o seu parceiro. É comum hoje esse tipo de conteúdo entre o casal, mas o compartilhamento não. Então, São duas coisas diferentes. sim, sim, Tem perfeito. mais um detalhe, de alguns casos que eu já participei, como o judiciário tem encarado isso, é muito interessante, né? Se a gravação for feita de frente, tá presumido que há Ao uma autorização, há consentimento um da gravação. consentimento. Se a gravação foi feita de costas, né? Aqui as nossas costas, se tivesse o nosso videomaker aqui atrás, a gravação não seria autorizada, então já é um indício, né? Perfeito, que Esse não é houve o consentimento não da houve gravação. consentimento. Mas o ideal, se você quiser fazer uma gravação autorizada, eu acho que na hora que você estiver gravando de frente, você deve dizer para sua parceira quem você está gravando, que está autorizando a ser Sim. gravada. Ou pelo menos olhar para a câmera, né? Os dois olham para a câmera, sabendo que existe uma câmera ali, demonstra que aquilo foi a gravação, houve um consentimento, né? E aí, como a gente passou as dicas aqui, nunca deixar essa gravação em locais onde terceiros podem ter acesso. E aí eu trago isso mais uma vez, porque eu vou relatar um caso que a gente recebeu no escritório. Então, relata o caso. Sempre é bom se conhecer as dores para a pessoa tomar prevenção depois. Como você disse, a gente já trouxe aqui no programa, sempre o programa nosso, ele é para a conscientização da prevenção. Mas quando não acontece, faltou essa prevenção, a gente já trouxe, não só o Danilo, quanto outros convidados, que eles traziam como recuperar, ou seja, financeiro. O Danilo está trazendo a prevenção, mas também contando casos que a pessoa, por algum motivo, deixou de ter essa prevenção, não teve essa conscientização e acabou tendo que usar o judiciário para tentar resolver o problema da melhor forma possível, né? Porque tem alguns problemas que eles não são totalmente resolvidos, né? Quando envolve a parte emocional, principalmente, como os golpes do amor, a sextorção e a divulgação por vingança, é pouco provável que você tenha uma satisfação completa como se não tivesse acontecido, né? Normalmente é uma indenização, a retirada, quando é possível, mas não tem você vai ficar sempre uma Sim. dorzinha, um sofrimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse caso emblemático, o marido e a esposa, o marido me procurou informando que ele tinha recebido de um colega um link de grupo no Telegram, onde haviam fotos dele com a esposa. Havia um conteúdo íntimo dele, do meu cliente, com a esposa, compartilhado em um grupo de Telegram chamado Casais Vazados. E aí, ele falou, Danilo, Nome sugestivo. eu comecei a pensar como que essas fotos poderiam ter parado lá. E aí eu lembrei que essas fotos elas estavam guardadas no HD de um notebook. E a gente levou esse notebook para o conserto em um determinado momento. Depois disso, a gente consertou o notebook e seguimos a vida. A gente só descobriu agora que existe esse conteúdo. E para você entrar nesse grupo de casais vazados, você precisava pagar. Você precisava pagar. Era um valor que você pagava por Pix. E aí o escritório foi contratado para a gente conseguir remover esse conteúdo, identificar quem era o autor. O escritório pagou, entrou no grupo e a gente, para nossa surpresa, encontramos mais de 60 mil mídias compartilhadas naquele grupo. As 60 mil mídias, pelo menos 70% do conteúdo, a gente conseguiu identificar que as gravações, a maioria delas era de costas. Era de costas, era de lado, da mesma forma que você acabou de posicionar aqui. Não tinha o consentimento na maioria dos casos e esse conteúdo era comercializado. A gente conseguiu identificar quem era o responsável, porque quando você entra no grupo, você faz o pagamento por Pix. O pagamento por Pix era direcionado para uma loja que vendia cartões de jogo. Então você vendia cartões de PlayStation, vendia cartões de diversos jogos. E aí a gente conseguiu identificar o dono da loja, que era a pessoa que recebia o valor. Então a gente entrou com uma ação civil, a gente fez uma representação criminal. O grupo no Telegram, poucos dias depois da identificação, ele caiu. Todo aquele conteúdo do grupo foi apagado, mas as pessoas que faziam parte daquele grupo, que fizeram o download daquele conteúdo, tem aquele conteúdo para sempre, que pode compartilhar em grupos de WhatsApp, pode compartilhar em outros locais. Mas aí a gente tem um caso prático de que esses arquivos salvos, onde o casal
teve o consentimento de gravar entre eles, mas um terceiro teve acesso. E aí, essa é uma das preocupações que todo mundo que trabalha no mundo do digital, da privacidade, tem. Você precisa recordar o que tem naquele seu arquivo. Quando você leva um notebook, um celular para o concerto, você precisa saber qual que é o conteúdo que aquela pessoa vai receber, porque ela vai ter acesso integral à sua vida íntima. Então, esse caso foi um caso bem específico. Eu dou mais um exemplo. É o notebook, o celular e os jogos PlayStation que tem informação de cartão. Raramente as pessoas zeram esses aparelhos quando vão para concerto, né? E eu e Danilo tivemos um caso já que não foi de vazamento de dados de íntimo, mas foi um caso em que a pessoa levou um celular para consertar e não desbloqueou, e aí a loja pegou todo o conteúdo e começou, o trabalhador da loja começou a fazer vários saques, e na realidade fez vários empréstimos, né? Sim. Aí quando a pessoa recebeu o pagamento do banco, que ela ficou sabendo que o celular dela tinha sido fraudado lá em relação à conta dela. Ela tinha a vida inteira dentro do celular. Ela não limpou o celular e deixou ele ligado, porque era para consertar a tela, né? Sim. Então ela ficou com isso, né? Então o cuidado é básico. Então, mas o Brasil eu tenho visto nos últimos 40 anos que eu atuo, né, que ele costuma, por exemplo, o 216B já é um puxadinho, né? Mas ele tem outras leis de preservação de dados, né? Que eu acho que fizeram outros puxadinhos, né? Era muito mais fácil unir tudo. Ele tem a lei Carolina Dickmann e a lei Rose Leone, né? E o Marco Civil da Internet? O Marco Civil da Internet ele também traz pontos ali envolvendo a privacidade. O problema de quem atua nessa área é o puxadinho. Ele precisa utilizar artigos da Constituição, artigos de leis específicas. E aí, hoje sim, hoje a gente consegue utilizar o Código Penal com os artigos do 216 a o 218, que é um aprimoramento da legislação da Carolina Dickmann, mas mesmo somando todos os artigos hoje, a gente não tem uma lei específica que trate de um caso concreto envolvendo todos os pontos que a privacidade exige, né? O Brasil hoje ele tem documentos legais, mas há necessidade de uma reforma e trazer, por exemplo, um tópico no Código Penal envolvendo privacidade, violação de conteúdo íntimo, trazer uma parte, realmente, fazer uma reforma. Uma parte digital, né? Perfeito. A gente precisa... Hoje a gente tem andamento o Código Civil ali com relação à parte do direito digital. Porque o crime mudou. Exatamente. E aí a gente precisa que exista uma evolução na legislação. É normal, a gente sempre tem a evolução da sociedade e as leis acompanhando. Só que a evolução da sociedade, ela já aconteceu há muito tempo e a lei, ela está parada nos anos 2000. A gente parou ali em 2000, 2001, 2002. A gente está em 25 anos atrasado com relação às tecnologias. A gente vai falar aqui daqui a pouco sobre a questão envolvendo deepfake. Se a gente não está conseguindo proteger ainda a pessoa que teve um conteúdo violado e que o conteúdo é verdadeiro, a gente está chegando num ponto onde a criação por meio de inteligência artificial de conteúdos que não são reais. Como que a legislação vai lidar com esse tipo de conteúdo? A gente pode trazer esse ponto com relação à vida privada de terceiros, de pessoas. A gente pode trazer esse ponto daqui a algum tempo para as eleições. A gente pode ter vídeos criados que não são reais de políticos em situações constrangedoras, em situações muito graves, para que seja utilizado por A ou por B para prejudicar numa eleição. Como que a nossa legislação vai tratar a tecnologia, a inteligência artificial para a criação de conteúdo, por exemplo, íntimo? A gente pode ter o Dr. Afonso tendo um relacionamento com uma mulher que não existe e o vídeo sendo gravado e compartilhado na internet. E depois para pagar essa imagem é muito difícil. Pois é. Então, mas o nosso código é de 1940, só tendo um monte de puxadinhas. Eu acho que precisa de uma legislação nova e o poder público, principalmente o poder legislativo, ele tem que ver que é mudança de crime. Só basta ver estatística da mudança de crime. Hoje o bandido não sai mais de casa, né? Ele fica dentro de um escritório de fraude ou dentro da própria casa e só fazendo vários tipos de fraude, seja as fraudes financeiras, ataque de fraudes íntimas. Então, isso nós estamos falando
tá? Que há uma profissionalização, há escritórios do crime. Esse caso que ele contou aí não era um escritório, era um cara só que montou essa rede, mas com certeza essa rede que o Danilo contou, que ele criou no Telegram, hoje em dia já pega um escritório e ele cria uma rede muito maior. E aí o Danilo não vai mais descobrir, porque esse dinheiro vai sair em criptomoeda, não vai sair numa conta de um laranja, porque o volume é muito grande, então eles vão se proteger essa parte. Mas vamos lá para as deepfake, né? E a gente hoje tem uma deepfake que eu já até escrevi um artigo que é muito famosa, né? Porque ela é muito boa, né? Ela custa barato, em torno de $20, né? E ela consegue fazer um vídeo perfeito, com todos os movimentos, não tem mais nenhuma pausa, assim, que possa se notar, né? Ela tem uma constância de frames, né? As mãos são perfeitas, né? Chama VO13, é do Google. Ela está à disposição para trabalhos de pessoas que precisam trabalhar, como diversão e tal, mas ela está sendo usada para o crime, né? Essa parte aí de deepfake começou com uma brincadeira. Eu me lembro que eu tenho um filho adolescente, começou com a brincadeira do TikTok, de você fazer aquelas máscaras, avatar, né? Então, essas plataformas, TikTok e Telegram, elas são muito divulgadoras disso daí, né? E como é que é a responsabilidade do TikTok no Brasil, né? Especificamente no Brasil, do Telegram no Brasil também? Qual a responsabilidade deles de fazer a divulgação, sem o menor critério, né? Sem o menor cuidado, né? A gente vai entrar num tema muito polêmico, eu gosto de falar sobre isso. Até o mês de junho deste ano, como funcionava? A nossa legislação, mais especificamente o Marco Civil da Internet, ele só obriga a plataforma a remover um conteúdo com uma ordem judicial específica para essa remoção. Obviamente, quando a gente está falando de um caso envolvendo pornografia, que já está contra os termos de uso da plataforma, esse tipo de conteúdo era removido. Mas o que a gente tem hoje são grupos fechados. A gente tem grupos fechados no Facebook, a gente tem grupos fechados no Instagram e em diversas outras redes sociais. E ali pode ser compartilhado muito conteúdo que venha a prejudicar um terceiro. Então, até junho, era obrigatório você entrar com uma ação judicial apresentando a URL para o juiz. O juiz daria uma decisão judicial específica para a remoção daquele conteúdo. E aí a plataforma ela só era responsabilizada se ela não cumprisse essa decisão judicial. E no meu ponto de vista, isso não funciona mais. No momento que a nossa sociedade está, não funciona mais dessa forma. Até pela demora do judiciário, né? A gente precisa de algo para que se utilize uma ferramenta que tenha um resultado rápido. Porque cada dia que passa, o prejuízo, a dor, o sofrimento de uma vítima de um crime digital compartilhado numa rede social, ele aumenta. Eu trouxe um caso na minha rede social essa semana de uma mãe que me contratou, ela com um filho de 14 anos. Esse filho, ele teve um conteúdo que viralizou nas redes sociais, compartilhado por mais de 1 milhão de pessoas, e era um conteúdo que virou um meme prejudicando esse filho, prejudicando o filho dessa pessoa que me contratou. E aí foram criados diversos outros conteúdos sobre aquele conteúdo, e aí ele estava sofrendo bullying na escola. Foi muito grave, foi um caso muito grave. E aí eu trouxe uma reflexão na minha rede social dizendo que a gente tentou de forma administrativa que o Facebook removesse aquele conteúdo. A gente solicitou. E o Facebook me retornou, informando, olha, doutor, a gente entende, mas de acordo com o Marco Civil da Internet, a gente precisa de uma ordem específica judicial para remover esse conteúdo. Aí, a minha pergunta na rede social foi se as pessoas concordavam que aquela mãe, que estava sofrendo por uma situação do filho, e o filho também, obviamente, ela precisou contratar um advogado, pagar honorários para esse advogado, que não vão ser ressarcidos no final do processo, porque quando você precisa, pela lei, de uma ordem judicial, a rede social ela não paga nem custas processuais, porque a lei determina que você precisa entrar com a ação. E aí, ela, pela casualidade, ela não precisa pagar nem honorários, nem custas.
Ela pagou meus honorários, a gente entrou com uma ação, a gente teve êxito, houve a remoção do conteúdo, o fornecimento dos dados informáticos de quem era aquele titular. Mas é justo para essa mãe sofrer com a violação do filho na rede social, precisar contratar um advogado, pagar os honorários desse advogado e depois não ter esse dinheiro de volta? Então, essa foi a reflexão que eu coloquei ali, demonstrando que não está correto nos dias atuais, com a evolução do direito digital, com a evolução da tecnologia, que você precise de uma ordem judicial para remoção de um conteúdo ou de uma decisão. A partir de julho, nós tivemos uma alteração. O STF julgou a responsabilidade das redes sociais com relação à publicação de conteúdo. Então ele adicionou ali alguns pontos onde a rede é obrigada a remover esse conteúdo. Por exemplo, discursos de ódio, que foi o caso envolvendo o filho dessa minha cliente. Terrorismo, que também foi incluso. Tem acho que mais uns 2 pontos ali que eles incluíram. Nazismo também. Sim. Ele entrou para remoção de conteúdo sem precisar de uma ação judicial. A gente precisa melhorar ainda um pouco, mas a gente teve uma melhora na nossa legislação. O Alexandre de Moraes fez esse papel aí, ele foi um que batalhou por que as plataformas, as Big Techs fossem responsabilizadas, né? E por isso que começou toda essa crise, né? Com os Estados Unidos, infelizmente, que é uma coisa que é benéfica para o país, né? Precisava ser mais ampla, mas já é um começo, né, dessa responsabilização, porque eu não consigo entender como é que elas estão operando no Brasil. O WhatsApp está operando no Brasil, não tem representatividade, né? O Instagram acho que não tem representatividade também, só o Facebook tem representatividade do Brasil. Como é que elas estão operando no Brasil, né? Eu fiz uma pergunta para o WhatsApp outro dia. O WhatsApp tem agora aquele aí, inteligência artificial, né? Fiz uma pergunta para ele. Olha, o WhatsApp ele tem representação do Brasil, ele recolhe tributos, ele como é que faz? Né? Aí ele falou que ele não tem representação do Brasil, ele recolhe tributos através do Facebook, que representa ele no Brasil, certo? Mas é a mesma coisa que você representar uma pessoa no nome da outra, né? Sem nenhuma procuração, sem nada, né? Então, não tem muita lógica isso, né? Pela legislação brasileira, toda empresa que atua no país tem que ter uma representação, até porque, veja bem, né? Se você for entrar com uma ação de uma empresa que não tem representação no Brasil, é possível, desde que você deposite uma caução por cada sucumbência. Se a empresa entra com uma ação aqui contra mim, ou contra o Danilo, ou contra outra pessoa, uma empresa de fora, uma pessoa de fora, perde a ação, eu contratei um advogado, como o Danilo falou, paguei honorários, e aí vou receber de quem? Então, essa representação para o judiciário, para o comércio, é fundamental, né? É fundamental, não pode ser tão moderno que tire a certidão de nascimento da coisa, né? Da empresa, né? Da responsabilidade civil, criminal, né? E jurídica, né? Então, mas com relação o Facebook, por exemplo, Facebook não, com relação ao TikTok, ele é um grande disseminador de conteúdos com deepfake, né? Sem dúvida. Então, aí eu acho que ele precisa, depende da plataforma, ela tem um perfil que ela divulga muito mais imagem que em outros, né? Eu creio que a maneira que ele trabalha, o TikTok, com conteúdos muito rápidos, né? Shorts, né? Chamados shorts vídeos, né? Shorts vídeos, ele acaba sendo o maior disseminador de fake news, né? Envolvendo deepfake, né? A gente trouxe o tema da deepfake e aí eu sempre gosto de trazer um caso concreto que chegou no escritório, a gente atuou, e esse caso eu vou trazer porque a gente tem uma particularidade, uma decisão inédita que o escritório conseguiu. Eu vou trazer aqui para compartilhar, mostrar que é possível ainda pensar um pouquinho fora da caixa, conseguir utilizar ferramentas, mesmo no momento que a gente não tem uma legislação eficiente da forma que deveria ser para casos. Um médico, que era muito famoso nas redes sociais, então ele tinha mais de 500 mil seguidores, ele foi vítima de uma deepfake. Ele entrou em contato ali pela rede social com uma seguidora, começou a conversar com ele, trocar mensagens e acabaram iniciando uma conversa mais íntima no WhatsApp. Ela fez uma chamada de vídeo com ele. Na hora que ela ligou
a chamada de vídeo. Ele só ligou a chamada de vídeo, estava aparecendo a moça ali sem a parte de cima da roupa, e ele olhou, bateu um papo com ela ali, ficou 5 minutos na chamada e desligou. A chamada de vídeo, o que eles fizeram? Pegaram a parte da onde esse meu cliente aparecia, trocaram para ele sem roupa, mostrando as partes íntimas, e trocaram a foto da mulher para uma menina de 12, 13 anos de idade. Entraram em contato com ele pelo telefone, informando que, se ele não pagasse o valor que eles queriam, eles iam compartilhar aquele conteúdo com todos os seguidores dele da rede social, que eles já tinham feito uma engenharia social, pegado os principais clientes, familiares, dizendo que ele era pedófilo com aquele tipo de conteúdo. Ele procurou o escritório, depois de algumas ameaças que ele sofreu, falou: Danilo, não sou eu naquele vídeo, eu não estou fazendo aquilo. A pessoa que estava do outro lado na linha da chamada não era aquela menina, era uma mulher, enfim. E ele foi vítima de deepfake. O que o escritório fez? O escritório entrou com uma ação judicial para fornecimento de dados em caráter de urgência, e a gente solicitou, eu tenho essa liminar, eu caminho para o doutor depois, e a gente solicitou que o Facebook utilizasse os mecanismos de reconhecimento facial que ele possui, e a gente colocou lá os termos técnicos do mecanismo de reconhecimento facial dele, para qualquer tentativa de compartilhamento daquele conteúdo no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp fosse bloqueado de forma imediata. A juíza deferiu a decisão. Ela publicou sob pena de multa diária por cada compartilhamento e atentado à decisão judicial, obrigou o Facebook, ele está recorrendo em todas as esferas, porque ele diz que ele não consegue cumprir a determinação, e ele consegue porque ele tem esse mecanismo, a não cumprir a decisão. Está lá. Não houve compartilhamento, e aí o que aconteceu? Como a gente teve essa decisão favorável, a gente distribuiu outros 2 processos envolvendo o Google, por conta do YouTube e por conta do Gmail, e a Microsoft por conta das ferramentas. Distribuímos o processo como dependência para essa mesma juíza, e ela deferiu a mesma liminar para o Google e para a Microsoft. Então a gente tem uma liminar nesse caso contra o Facebook, que engloba Facebook, Instagram e o WhatsApp, a Microsoft com todas as ferramentas dela, e o Gmail com relação ao YouTube e o compartilhamento do e-mail. Todos esses têm a obrigação hoje, se o compartilhamento daquele conteúdo, do vídeo que foi gravado por meio de deepfake do meu cliente, for tentar ser enviado por WhatsApp, por rede social, por e-mail, precisam bloquear de forma imediata. Se eles não fizerem, eles vão descumprir uma ordem judicial. Isso chama-se sextorção, né? Sim. Você sabe disso, né? E essa com deepfake, porque a sextorção hoje, ela é feita com um vídeo real, que a pessoa ali gravou em uma chamada. Nesse caso, não aconteceu aquilo. Não, é feito também com deepfake. Com deepfake. Lá, teve até umas 2 novelas atrás que o cara, Me recordo. Ele era um homem lá, um cara bem escroto lá, né? E ele passava por uma influencer lá, que ia arrumar a menina ia ser atriz, Sim. entendeu? E aí por trás do deepfake, né? Então, mas hoje em dia nós temos, não sei se você conhece o VO3, que esse é perfeito, né? Então tá muito fácil, né, de você fazer. Tem uma outra coisa que está acontecendo muito, né? E é meio estranho, né? Porque começou bem pouquinho e os golpes se intensificaram. Já começou, acho que quase 2 anos. Eu lembro que a OAB do Espírito Santo, ela tinha um banner lá sobre os ataques do escritório de advocacia, né? Então começou lá com uma coisa assim bem empírica, né? Dos ataques lá, né? Começou com carta, depois foi mensagem de WhatsApp para que pagassem as custas de tal processo. Eles iam no fórum lá e pegavam os dados, e depois começaram mesmo a fazer gravação de voz, né? Gravação de voz com a voz do advogado, parece que com 20 segundos você já consegue fazer a captação da voz, e a inteligência artificial muda para a voz da pessoa que quer a mensagem, né?
E depois começaram a ter, realmente, receber, como o golpe começou a ser conhecido, né? A gente divulgando aqui no Falando de Fraude, esses golpes dos escritórios, Do né? falso advogado, Do né? falso advogado. Eu tive 2 golpes próximos, né? Que não foram concretizados, né? Mas foram uma coisa muito interessante, né? Contando rapidinho, né? Alguém ligou para o escritório dizendo, querendo falar com a minha esposa, que é advogada também, tinha usado o nome dela uma tentativa de um golpe. Uma pessoa foi mais esperta, golpe de uma pessoa aposentada, precatório antigo. Então, aquele precatório que a pessoa acha que poderia ser o marido que morreu, alguém há 40 anos atrás, e aí um neto lá viu e conseguiu coibir, né? E o outro foi um golpe mais interessante, porque era um escritório que tinha bastante valores para receber, que trabalha com recuperação de tributos, né? O escritório existe, escritório bem longe do meu escritório, porque eu nunca ouvi falar no escritório, e aí usaram o nome de alguém no escritório, do cliente do escritório, o cliente real mesmo, e o nome da minha esposa. Usaram o nome dela também. Entendi. E ela nunca teve relacionamento com o escritório, nem com o cliente, né? Então, às vezes eles também fazem uma engenharia social não muito assertiva, né? Mas eles têm hoje feito isso. Então tem acontecido muito desses golpes hoje, que isso é para contar como os golpes se aperfeiçoaram, Danilo. Como é que eles se aperfeiçoaram? Começaram com a carta, você recebia, cheguei a ver vários golpes. Teve uma pessoa que eu conheci que pagou a avó de um advogado que trabalhou comigo, né? Mas aí depois foi aperfeiçoando, foi para voz, tal, foi para voz, foi e assim, eu percebo que eles, muitas vezes, eles erram, mas eles estão assertivos mais com relação à engenharia social. Então, hoje, eles estão fazendo golpes, já vendo para quem é o segmento que vai mandar. Eu falo isso por quê? Porque há uns 2 anos atrás, o Hélio Bressan, que é um delegado que já teve 2 vezes aqui no programa, ele recebeu uma mensagem com a voz dele clonada, da mulher dele pedindo dinheiro para pagar o mecânico, né? O cara é esperto, um delegado, especializado, acabou não caindo. Mas hoje eu estou percebendo que eles são assertivos. Eu fiz um programa Adolescência Conectada, levei 6 adolescentes para falar como é que eles usam a internet, qual a prevenção que eles têm, o que acontece. E eu não sabia. O menino que estava lá falou que contou o caso que 2 dias antes tentaram aplicar um golpe nele, usando o banquinho dele, porque eles têm banco hoje, tem uns bancos lá com o dinheirinho deles, e o cara era um Pix reverso. E ele sabe, falando a linguagem da criança. Ele só não caiu no golpe porque a mãe chegou e falou, não, ele não é tão legal assim com os filhos, não é verdade, não vamos ver se esse dinheiro está aí mesmo. Então, eu acho que eles estão muito mais assertivos, né? Estão assertivos e usando o marketing, a engenharia social, para fazer os golpes se renovarem, isso eu tenho a menor dúvida, né? Essa semana nós tivemos o golpe do Morango do Amor, que vai se renovando, mesmo o golpe de outros parecidos, né? Mas também vão vendo as camadas. Ele sabe quando é o cara aposentado. Já pega um arquivo, manda, ou pela idade, né? Outra coisa que eu tenho notado, né? Que eu vou recomendar. Não coloque foto no WhatsApp, que a foto no WhatsApp é possível dela ser clonada e usada, essa foto no WhatsApp. E outra coisa, ele sabe quem você é. Se você é homem, mulher e a sua faixa etária, né? Então eles vão aplicar um golpe conforme você tá, entendeu? Sem dúvida. Hoje a engenharia social é a maior aliada para os criminosos identificarem o seu perfil, né? Principalmente as pessoas que estão expostas às redes sociais. Por exemplo, o doutor, eu, que utilizo a rede social como trabalho, então a gente tem uma exposição maior. São redes sociais abertas. Então, por uma engenharia social, é possível identificar quem são os principais seguidores da minha página, os seguidores mais antigos. Pelo sobrenome, identifica os familiares. E aí você cria um WhatsApp novo, coloca a foto lá do Danilo, entra em contato pelo Instagram com aquelas pessoas, encontra o número de telefone ali pelo nome. Então hoje numa base, você coloca o nome da pessoa, você acha o CPF, com o CPF você acha o número de telefone, e aí você tem uma lista com todas as pessoas que são mais próximas a mim, ao doutor, e a aplicação de um golpe, ela costuma ser mais fácil por meio de engenharia social. Quando se tem informações que dão credibilidade para aquele golpista, isso faz com que
a vítima do golpe tem a confiança do golpista, né? Ela acredita que realmente está conversando com alguém do seu escritório, que está conversando comigo em algum momento, e aí a aplicação do golpe ela fica um pouquinho menos difícil por parte do estelionatário. A engenharia social hoje, que é executada, ela é muito bem executada. A gente tem criminosos especializados na aplicação de golpe. Como você falou, é dividido por faixa etária, é dividido por sexo, por região. As campanhas que são... E aí, outro ponto, a responsabilidade das redes sociais pelos anúncios que são realizados. O Google, que é um classificado de golpes. Hoje, se você pesquisar, por exemplo, leilão de carro, eu garanto que os 5 primeiros resultados vão ser páginas clonadas, falsas de leilão, que você vai cair no golpe. Impulsionado fica na frente dos verdadeiros. Né? E aí, hoje, a nossa legislação, quando você entra com uma ação responsabilizando o Google, que ele está faturando por cada clique que é dado ali naquela página falsa de um leilão, ele está faturando, ele está recebendo dinheiro por aquilo. Sim. Ele não consultou nenhum tipo de documento por parte do anunciante, que é uma página falsa, e ele está clicando ali. A gente tem um lucro do Google. Quando você entra com uma ação judicial, a justiça entende que o Google é como se fosse um classificado de jornal e ele não pode ser responsabilizado por uma fraude que aconteceu. Mas a gente tem aí uma situação um pouco delicada, porque ele tem lucrado com cada uma dessas fraudes. O golpista paga para ele. O máximo que a legislação entende é que o Google precisa fornecer os dados do titular que fez um anúncio. Mas aquele titular não usou os dados oficiais dele. Ele utilizou o nome de laranja. Laranja. Pois é, e a gente tem uma situação muito difícil. É hoje aí que a gente se encontra de acordo com a responsabilidade dos golpes em anúncios, enfim. Eu tô dando risada porque 40 anos atuando no mercado, eu fui advogado durante mais de 10 anos do jornal Diário Popular, depois virou Diário de São Paulo, e assim, a gente fazia recuperação de crédito deles, né? E como é que a gente faz recuperação de crédito? A gente pegava o termo que o cara assinou do anúncio, para provar que ele fez o anúncio. Então, é uma coisa óbvia, né? Você não pode chegar, não podia chegar no balcão de anúncio antigamente, porque além de tudo era físico, né? Além de você assinar, era físico. Você não podia fazer pela internet, nem por telefone. Você tinha que ir num posto, eles tinham várias agências em São Paulo, você ia no posto lá, você punha seu nome, seu RG, o texto e assinava no texto. Então, se o texto fosse modificado, a responsabilidade era sua, né? Não do jornal. E você não podia chegar lá no jornal e anunciar a casa do Danilo, anunciar o carro do Danilo. Você tinha que comprovar que você está anunciando a sua casa, comprovar, mostrar, você entendeu? Alguma coisa. Hoje não. Hoje o cara faz pela internet, fantasma, zumbi, laranja, vai lá, José da Silva, RG com menos número, passa, CPF com ter 11 números, tem 9, passa e depois causa um prejuízo gigantesco. Danilo, eu tenho um caso aqui que eu nunca te contei, eu vou contar rapidinho para você. Um cara comprou uma casa pelo Facebook. Eu nem sabia que o Facebook vendia casa, né? Que a gente aprende bastante com os golpes, né? O Facebook não vende casa. O Facebook tem um marketplace que você vende o que você quiser. Aí você pode anunciar carro, casa, moto, bicicleta, cachorro, dinossauro. Você anuncia qualquer coisa. Então, mas ele vendeu uma casa. Ele vendeu a casa. O cara viu a casa lá, Sim. foto, foi lá na casa. Fisicamente foi na casa. Tava lá o dono da casa, o cachorro da casa, a mulher do cara, a família inteira, e comprou a casa. Não procurou um advogado, né? Porque é muito caro advogado, né? Para saber, tirar uma certidão, para saber... Fazer uma due diligence ali daquela compra. Não fez nada, comprou a casa num papel lá, o cara mudou, ele foi para lá, levou a família inteira, foi estabilizou. Passou 2 meses, chegou a dona da casa. Ela tinha deixado a casa com a patroa, foi para um lugar longe lá, ficou 2 meses fora e o cara vendeu a casa. Então... tem coisas que... as coisas começam assim, com o marketplace pequeno, né? O Facebook começou como um álbum de família, né? Sim. E virou aí, como você falou, uma coluna de anúncios, né? De imóveis, né? Móveis antigamente você tinha que ter um classificado especial, né? Então não dá para você não ter responsabilidade de fazer anúncios, né? Por exemplo, o Mercado Livre ele foi criado para vender coisas usadas. Sim. Depois
começou a vender coisas novas, né? Perfeito. Outro dia eu descobri que ele vende até carta de crédito. Hoje o Mercado Livre, ele já é um marketplace que vende Vende tudo que você uma imaginar. carta de Ele crédito, que é é um uma coisa banco. imaginário, que carta de crédito falsa é uma das coisas que mais tinha no estelionato antigamente, né? Carta de consórcio. Carta de consórcio, Sim, carta sim. de crédito, né? Vendeu uma carta de crédito, né? E o cara que comprou, o carro custava 140 mil, comprou por 110. A diferença não foi Não foi tão grande. não foi tão grande para levar vantagem, né? Mas sei lá, porque o cara achou que ali era o caminho. Como você dá o conselho para blindar as redes sociais? É muito difícil hoje, né? A gente tem uma evolução muito rápida dos estelionatários, dos golpes. O que a gente pede hoje para você que foi vítima de um golpe ou que você tá achando que pode estar caindo num golpe? A gente vai passar algumas dicas para quem está assistindo aqui. Salve sempre tudo, tire print de tudo que está acontecendo. Então, você achou algo estranho, você viu alguma coisa postada que pode caracterizar ali algum tipo de crime, uma publicação de conteúdo íntimo sem consentimento, tire print, salve a URL, que é o endereço eletrônico, o www ali, faça um boletim de ocorrência, procure um advogado especialista na área. A gente tem excelentes advogados com experiência de atuação nesse tipo de situação e a gente sempre diz pro cliente, para quem foi vítima, procure um advogado especializado. Porque hoje a gente tem muitos advogados que estão entrando na profissão agora, nessa área do direito, ou advogados generalistas que atuam em todas as áreas. Como a gente está tratando de um ponto muito específico, se o advogado não tiver experiência, não tiver expertise na área... Ferramentas, né? Pois é. Ter E uma um peritagem, generalista às vezes talvez de perícia não tenha o digital. conhecimento e vai acabar prejudicando ainda mais. Porque a pessoa ela tem a oportunidade de entrar com ação uma vez só, né? Depois que a gente tem uma sentença transitada e julgado, se a decisão não for favorável, acabando o prazo de recurso, ela não tem outra oportunidade de entrar com ação contra a mesma parte pelo mesmo motivo. Então procure um advogado especialista, salve tudo, faça um boletim de ocorrência e não compartilhe conteúdo que você possa ter qualquer tipo de prejuízo no futuro. Qual é seu mantra antifraude digital? Em uma frase. Em uma frase, Isso. o que eu posso trazer aqui com uma frase envolvendo a privacidade, envolvendo a garantia das pessoas com relação a esse direito, eu trago que a privacidade ela não pode ser violada. Então você precisa trazer qualquer artifício, você precisa ter técnicas e garantir a segurança com relação aos seus dados, o seu conteúdo e a sua vida. Eu tenho uma frase também, além do nosso mantra, se você, eu sou empresa, ainda não caiu numa fraude, com certeza conhece alguém que já caiu. Mas assim, a privacidade não é um luxo, é uma sobrevivência digital. Perfeito. Danilo, obrigado demais. Chegamos ao final do programa. Esse papo foi demais. Siga o Danilo no Instagram, que vale ouro as dicas dele. Não se esqueça, dá aquele like, compartilhe com a sua comunidade, ative o sininho, se inscreva no canal do Falando de Fraude, que vai ajudar a gente a continuar com esse trabalho de utilidade pública. Informação salva vidas, protege a privacidade. Até o próximo episódio, galera. Fique com a gente.